Jeremias, capítulo 23, versículo 21, ao capítulo 25, versículo 38. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e de suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra? Diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que meus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo. Acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor. Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábias que dizem esta profecia do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei. E eles não têm nada a dizer a este povo. Eu, o Senhor, falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhe deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros: qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isto é o que você dirá aos profetas. Qual é a resposta do Senhor? Ou, o que o Senhor diz? Mas se responderem, esta é uma profecia do Senhor, você deve dizer: assim diz o Senhor. Porque usaram a expressão profecia do Senhor, embora eu os tenha advertido de que não a usassem. Eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei da minha presença, junto com essa cidade que dei a vocês e seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: o que você vê, Jeremias? Figos, respondi. Alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Assim diz o Senhor:
Deus de Israel. Os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra dos babilônios. Eu os guardarei e cuidarei deles, e os trarei de volta para cá. E eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais, o povo que restou em Jerusalém e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. E eu enviarei guerra, fome e doença até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Jeremias recebeu do Senhor esta mensagem para todo o povo de Judá no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens. Eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes, a mensagem foi a mesma. Abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão nesta terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra esta terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinhos se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice cheio de vinho de minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa das guerras que enviarei contra elas. Então
Tirei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dele, cada uma das nações das quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às outras cidades de Judá, e seus reis e seus oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, a seus servos e oficiais e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz e aos reis das cidades filisteias de Ascalon, Gaza, Ecrom e ao que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon, aos reis de Tiro e Sidom, e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Bus e àqueles que vivem em lugares distantes. Dei-o aos reis da Arábia, aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri, Elão e da Média. Dei-o ainda aos reis da terra do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo. E, por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem. Caiam para nunca mais levantar, pois envio contra vocês guerras terríveis. E, se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Agora profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas. Gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações. Julgará toda a humanidade e matará os perversos da espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder, não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, os lamentos dos líderes do rebanho, pois o Senhor está destruindo o pasto deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 17. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles. Mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião.
E venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto. E até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram do que eu lhes falei tudo isso quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então, o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversas, para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então, serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estar entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação, quando lhes anunciamos as boas novas. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai que nos chamou, pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os anime e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Salmos, capítulo 84, versículos 1 ao 12. Como é agradável o lugar de sua habitação, ó Senhor dos exércitos! Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. O Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Provérbios, capítulo 25, versículo 15. A paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos.